Em meio à COP30, Brasil reforça a posição como líder do Sul Global. A ausência dos Estados Unidos na conferência comprova baixo apelo do governo norte-americano às questões sustentáveis. O que os estudantes da USP sabem sobre a COP30? Relatório da ONU revela alto custo para a adaptação sustentável dos países em desenvolvimento. Por fim, entrevista especial sobre o aumento no número de chuvas nos últimos anos. Tudo isso você acompanha agora no Jornal da USP. Boa noite. Boa noite. As questões climáticas continuam sendo tema de grande relevância para toda a sociedade. Desde 1995, a discussão mobiliza chefes de Estado e países sobre os impactos causados no meio ambiente. Um dos eventos mais importantes nesse debate é a COP, que está em sua 30ª edição. Ela está sendo realizada no Brasil, na cidade de Belém do Pará. A COP30 reúne líderes de mais de 190 países para discutir as metas globais que visam a melhora das condições climáticas ao redor do mundo. O encontro fortalece o papel do Brasil nas negociações relacionadas ao meio ambiente e também sua influência como líder do Sul Global. Vamos acompanhar agora a reportagem de Andressa Schettini. O Brasil se prepara para sediar um dos encontros mais importantes do planeta sobre mudanças climáticas. A COP30, que será realizada em Belém do Pará, coloca o país no centro das negociações ambientais e reforça a liderança brasileira no Sul Global. Desde os anos 90, o Brasil se posiciona como voz ativa dos países em desenvolvimento, o chamado Sul Global. Em 1992, o país sediou a ECO 92, marco da Agenda 21. Em 2003, ajudou a fundar o IBAS, Fórum de Diálogo entre África do Sul, Brasil e Índia. E agora, como presidente do G20 em 2024, priorizou temas como justiça climática e transição energética. O professor de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, Rodrigo Galo, fala sobre a credibilidade e o histórico do Brasil em relação à sustentabilidade. Temos um país que se posiciona internacionalmente dentro dessa agenda de meio ambiente, inclusive agendas ligadas ao sistema ONU. Então nós temos credibilidade para discutir o tema, sim, por conta dessa participação histórica e por conta da presença da Amazônia no nosso território, ou majoritariamente no nosso território. Mas para além disso, a gente tem que pensar que o Brasil é um país que para liderar o Sul Global, ele também tem credibilidade por conta de todo o esforço que foi feito no passar do tempo para nos associarmos com países que hoje, por exemplo, são ligados aos BRICS. Belém já sente os efeitos da preparação para o evento. A cidade deve receber cerca de 50 mil pessoas de todo o mundo, mas enfrenta desafios. Segundo o Instituto Trata Brasil, 91% da população da capital paraense vive sem coleta de esgoto. A COP expõe um contraste, a visibilidade internacional frente à invisibilidade histórica de quem vive na região. Entrevistamos a moradora de Belém, Laura Camila Silva, que opinou sobre as reformas na cidade. Porque se ajeitam áreas que são nobres para ficar ainda mais nobres, para receber, né, esse público, e muitas outras áreas de moradia mesmo acabam se mantendo e permanecendo nesse contexto de abandono estatal, né, abandono principalmente relacionada a essa questão do saneamento básico, essa questão de moradia mesmo. Para a COP30, o governo federal aposta na promoção do Plano de Transformação Ecológica, lançado em 2023. A meta é zerar o desmatamento ilegal até 2030, mas, nos primeiros 6 meses de 2025, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou quase 2.100 km² de floresta destruída na Amazônia Legal, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, onde apenas 1.645 km² foram desmatados. Ao mesmo tempo, o governo quer buscar na COP30 novos recursos internacionais para a preservação da floresta. Entre promessas e contradições, o país pretende equilibrar a imagem de liderança internacional com a realidade de um território onde a floresta e quem vive dela ainda luta por visibilidade e proteção. Ainda sobre a conferência, a COP30 não conta com a presença de nenhum representante do alto escalão dos Estados Unidos. A decisão foi recebida com preocupação por especialistas e líderes ambientais ao redor do mundo. Sendo maior potência econômica e o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, a não participação do país gera preocupação. A presença norte-americana nas conferências sempre foi fundamental para impulsionar investimentos em tecnologias limpas e no financiamento de países em desenvolvimento. No entanto, a ausência dos Estados Unidos em Belém era esperada, reflexo do posicionamento contraditório do presidente Donald Trump às políticas ambientais internacionais. Mesmo assim,
representantes dos estados e organizações civis do próprio país confirmaram participação na COP30. Apesar da COP30 estar no centro do cenário internacional, o tema não tem despertado o interesse da população. Mesmo com incentivos educacionais, estudantes universitários enfrentam dificuldade em responder sobre o que se trata a conferência. O repórter Matheus Leitão perguntou aos estudantes da Universidade Municipal de São Caetano do Sul o que eles sabem sobre o evento. Confira a reportagem. A COP30 irá acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém do Pará. O mundo irá se reunir para discutir as mudanças climáticas. Porém, será que os brasileiros sabem o que é a COP30? Uma pesquisa realizada pela Ipsos mostrou que 70% dos brasileiros sequer sabem onde irá acontecer o evento. Eu sei que vai ser em Belém, eu sei que eles cobraram muito alto nas estadias por lá, e eu sei que a maioria dos líderes políticos vão estar presentes. A COP30 é uma das maiores conferências climáticas que a gente tem no mundo hoje em dia e ela é financiada e patrocinada pela ONU. Ela vai tratar de temas muito importantes como aquecimento global e outros desastres climáticos que a gente está tendo. Ter estadias muito caras, porque é um estado que não está preparado para receber as pessoas, e vão ter discussões muito importantes, acho importante acompanhar. Eles vão falar de leis mundiais, organização sobre a ONU, e que tem até o príncipe, né, que ele chegou e tá tirando foto com a Anitta, então eu acho que é uma coisa que o Brasil proporciona para o público mundialmente. Voltando a falar de políticas internacionais. A ONU divulgou um novo relatório apontando que países em desenvolvimento vão precisar de cerca de 310 bilhões de dólares por ano até 2035 para conseguir se adaptar aos efeitos da crise climática. Hoje, porém, o financiamento disponível está muito abaixo disso. Em 2021, foram destinados cerca de 23 bilhões de dólares, menos de 1/10 do necessário. Esse dinheiro é usado em ações essenciais, como melhorar o abastecimento de água, prevenir desastres, adaptar a agricultura e proteger comunidades mais vulneráveis, especialmente em áreas afetadas por secas, enchentes e queimadas. Com a COP30 em Belém, a discussão sobre quem deve financiar essas medidas deve ganhar força e países mais pobres cobram que nações ricas assumam maior responsabilidade pelas emissões acumuladas ao longo da história. Com o início da conferência e a chegada de representantes nacionais do mundo inteiro, todos os olhares se voltam para Belém. Com a responsabilidade de sediar o evento, o Brasil é pauta na imprensa internacional desde a escolha da sede até os primeiros dias do encontro. A repórter Nicole Olivares está ao vivo com o professor Vinícius Nunes, gestor do curso de Relações Internacionais da USCS, e traz mais informações sobre a repercussão internacional da COP30. Boa noite, Nicole. Boa noite, Ana. Boa noite, Laís. Realmente, o Brasil ele busca se posicionar como um protagonista, né, nas relações ambientais e sediar a COP30 pode atrair muitos investimentos e acordos para o nosso país. Hoje eu estou aqui com Vinícius Nunes, o gestor de Relações Internacionais da UFSC, e eu queria entender, Vinícius, como essa repercussão ela afeta o Brasil, né, e a COP30 internacionalmente. Boa noite. A COP30 ela é importante para o Brasil, não só pelas questões atuais da própria COP30, mas para também todo o posicionamento brasileiro multilateral. O Brasil se posiciona diplomaticamente pelo mundo e tem interesse em ser esse grande vetor de todo o sistema e de todas as conversas internacionais. Se sediar uma COP é grande o bastante para fazer com que o Brasil tenha mais e mais desse posicionamento protagonista da multilateralidade mundial. Realmente, essa é uma discussão que vai longe. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada, Ana. Obrigada, Laís. Volto para o estúdio. Muito obrigada, Nicole. Para finalizar a edição de hoje, o repórter Vitório Juliano entrevistou Rosana Juliano, mestre em Engenharia Urbana e doutora em Saúde Pública e Ambiental, sobre o aumento na intensidade das chuvas na região do Grande ABC nos últimos anos. Vamos conferir a entrevista. Olá a todos, estamos aqui com Rosana Juliano, mestre em Engenharia Urbana e também doutora em Saúde Pública e Saúde Ambiental. Boa noite, Rosana. Boa noite. A gente vai falar um pouco sobre como a intensidade das chuvas tem agravado as tragédias climáticas no município de Santo André, já que ela já trabalha na região há mais de 15 anos. Bom, Rosana, as recentes mudanças climáticas têm agravado e tornado as chuvas cada vez mais frequentes em todo o mundo, o que aumenta o risco de um desastre ambiental. Você percebeu essa piora nos últimos anos da cidade em todo o ABC? Sim, a gente tem percebido que nas últimas 2 décadas a intensidade de chuva tem aumentado bastante. Eu já estou no ABC há mais de 25 anos
e como servidora pública há 16 anos. Ok. E quais são os pontos da cidade que mais sofrem com esses alagamentos e inundações quando a gente tem essas chuvas intensas? Vitória, principalmente a região central, onde nós temos muitos córregos que estão entubados e então a água não tem para onde percolar. E também nas regiões assim, onde temos vias marginais de grande fluxo de veículos, como é o caso ali da Avenida dos Estados, onde a gente tem o rio Tamanduateí, e da Avenida Lauro Gomes, onde a gente tem o Ribeirão dos Meninos. Além dos alagamentos e das inundações, é claro, a gente queria saber quais outros perigos essas chuvas intensas podem trazer para a população de Santo André, seja ficar desabrigado ou se não deslizamento. Quais são os perigos que a população urbana enfrenta? Acho que o principal é o cuidado com a vida humana, né? As pessoas elas estão sujeitas a riscos tremendos, assim, à integridade física e não apenas bens materiais também. Tem pessoas que perdem casa, enchente, perdem bastante coisa, né? E além disso, a gente tem que ressaltar também a questão da mobilidade urbana que fica comprometida nos períodos assim de chuvas mais intensas. Ok, e quais soluções a cidade tenta pensar para minimizar e tentar, é claro, evitar o máximo de danos colaterais possíveis para a população urbana por conta dessas chuvas? Tudo é assim, objeto de planejamento, né? Nós temos uma legislação de zoneamento e de uso de solo que contribui para isso, né? Prevendo assim, caixas de retenção de águas pluviais, para que as águas de chuva não cheguem assim muito rápido aos cursos d'água, todo ao mesmo tempo aumentando o volume, como os córregos e os rios não tem mais aonde espraiar, né? Porque os rios estão todos tomados nas suas planícies de inundação, então é um mecanismo muito eficiente. E além disso, a gente também tem um incentivo aos canteiros esponja, né, que é uma ideia que Santo André já tem feito uso já há alguns anos, né? Inclusive ganhamos um prêmio a respeito disso. E a ideia realmente é deixar as coisas assim o mais harmoniosamente possível com a natureza. Perfeito. Esse ano, em novembro, teremos a realização da COP30 em Belém do Pará, que reunirá líderes de todo o planeta para discutir ações com o intuito de frear essas mudanças climáticas intensas que têm acontecido em todo o mundo. Que mudanças você espera que esse evento pode trazer para a vida urbana das cidades, que possa melhorar realmente o enfrentamento a essas enchentes em Santo André? Principalmente o incremento das políticas públicas, né, para proteger as pessoas e o território urbano. E, além disso, que tenha também mais ações de enfrentamento e de resiliência urbana. E como essas discussões, para a gente encerrar, né, como essas discussões que são tomadas nesses grandes eventos globais impactam diretamente na nossa vida urbana aqui em Santo André, São Caetano e no resto do ABC? Isso tudo influencia que a gente vá atrás de políticas públicas, e não só de políticas públicas, mas de ações efetivas, né? Uma coisa que eu tenho que destacar agora no momento é que no mês passado nós recebemos aí uma aprovação de um aporte financeiro para a instalação de um centro de inovação em resiliência urbana e energética, uma parceria entre a Prefeitura de Santo André e a UFABC. Obrigado pela conversa, Rosana. E é isso, pessoal. O Jornal da USC chega ao fim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e desejamos uma boa noite. Boa noite e até a próxima.